Como pode uma única decisão de um Estado sobre a política interna de outro país a dezenas de milhares de quilômetros de distância abalar as regras invisíveis da política global? Como as grandes doutrinas das relações internacionais, esses princípios abstratos, poderosos e muitas vezes tidos como imutáveis, enfrentam um teste quando confrontadas com um movimento inesperado de um pequeno Estado? Como uma doutrina do século XIX continua a respirar no mundo multilayered e multiator do século XXI? E, em um tabuleiro de xadrez onde essas doutrinas colidem, será que o movimento estratégico de uma pequena peça pode realmente mudar o equilíbrio? A resposta a essas perguntas está na decisão da Albânia sobre a crise da Venezuela e nos efeitos em cascata que essa decisão criou sobre a doutrina Monroe dos Estados Unidos, a doutrina do mundo multipolar defendida pela Rússia e China, e a doutrina da autonomia estratégica da União Europeia. Esta não é apenas a história de uma decisão de reconhecimento, é a história de como os equilíbrios de poder globais, as esferas históricas de influência e as reivindicações sobre a futura ordem mundial colidem e se transformam no palco político turbulento da Venezuela. As relações internacionais são um enorme tabuleiro de xadrez, tecido com regras não escritas, mas profundamente sentidas. A sombra mais longa e duradoura que incide sobre o hemisfério ocidental pertence à doutrina Monroe, declarada em 1823 pelo presidente do ZEUA, James Monroe. A doutrina estabeleceu um princípio simples, mas firme. As Américas são para os americanos. Ela declarou que as potências coloniais europeias não deveriam mais adquirir novas colônias no Novo Mundo, e não deveriam interferir nos assuntos dos continentes americanos. Com o tempo, isso se tornou a base fundamental para a supremacia econômica, política e militar incontestada do ZEUA sobre a América Latina e o Caribe, que eles consideravam seu quintal. O século XX forneceu inúmeros exemplos de como essa doutrina se tornou uma ferramenta concreta de política externa. O bloqueio contra Cuba, apoio a golpes no Chile, intervenções militares em Granada e Panamá. Todos foram manifestações dessa abordagem de quintal. Durante a Guerra Fria, a tentativa da União Soviética de colocar mísseis nucleares em Cuba foi vista como a linha vermelha máxima da doutrina e levou o mundo à beira da guerra nuclear. A partir desse momento, a doutrina deixou de ser meramente uma declaração de política externa, tornou-se parte integrante da segurança nacional e da hegemonia regional do ZEUA. No entanto, o século XXI testemunhou mudanças que abalaram fundamentalmente essa regra fixa. Após os ataques de 11 de setembro, o foco militar e diplomático do ZEUA mudou para o Oriente Médio e, posteriormente, para a região Ásia-Pacífico. Enquanto isso, duas grandes potências emergiram: a China, expandindo sua influência global como gigante econômica em todos os continentes, e a Rússia, reposicionando-se como potência regional sob a liderança de Vladimir Putin. Esses desenvolvimentos sinalizaram o fim do momento unipolar, quando os ZEUA eram a única superpotência, e o mundo começou a buscar uma nova ordem. É nesse ambiente incerto que surgiram duas novas doutrinas que desafiam a doutrina Monroe. O primeiro desafiante é a doutrina do mundo multipolar, particularmente defendida pela Rússia e China. Essa doutrina repousa fundamentalmente na ideia de que a ordem unipolar liderada pelo ZEUA não é mais válida ou sustentável. Em vez disso, o mundo deve ser governado por vários grandes centros de poder polos. Segundo os proponentes da doutrina, esses polos deveriam incluir o ZEUA, China, Rússia, União Europeia e possivelmente a Índia. As decisões deveriam ser tomadas coletivamente no âmbito das Nações Unidas, e nenhum país ou bloco deveria realizar intervenções unilaterais que desconsiderem os interesses ou a soberania dos outros. Assim, essa doutrina rejeita diretamente a reivindicação da doutrina Monroe de uma esfera de influência de um único poder e busca legitimar a existência de múltiplas esferas de influência. O segundo desafiante vem da Europa continental, a doutrina da autonomia estratégica da União Europeia. Esta é um produto da determinação de aprofundar a integração e exercer maior controle sobre seu próprio destino como ator global após o Brexit. A doutrina visa reduzir a dependência excessiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, para a defesa, aumentar a autossuficiência da UE e sua capacidade de estabelecer padrões globais em áreas econômicas e tecnológicas, infraestrutura digital, energia verde, semicondutores e agir diplomaticamente como uma terceira força, independente entre Washington e Pequim. A autonomia estratégica significa sair do guarda-chuva protetor do ZEUA, enquanto também evita cair sob as esferas de influência da Rússia ou da China. Em resumo, o ideal é que a UE defina e defenda seus interesses usando seus próprios recursos. À medida que essas três doutrinas, Monroe, multipolaridade e autonomia estratégica, moldam as linhas de falhas geopolíticas atuais, sobe o pano para um de seus testes mais acirrados: a crise da Venezuela.
Desde o final da década de 2010, a Venezuela tem experimentado simultaneamente um dos colapsos econômicos mais profundos da história moderna, uma severa polarização política e uma enorme crise migratória humanitária. A luta pelo poder entre o governo socialista de Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó, reconhecido pelos EUA e muitos países ocidentais, prendeu o país em um impasse. Esse impasse tornou-se um campo de batalha de doutrinas. Os EUA, agindo sob o clássico reflexo da doutrina Monroe, declararam Maduro ilegítimo, impuseram sanções esmagadoras, incluindo ao setor vital do petróleo, e repetidamente colocaram possibilidades de intervenção militar na mesa, afirmando que todas as opções estão sobre a mesa. Essa é uma tentativa de mudar o regime indesejado no quintal. Rússia e China, encarnando a doutrina do mundo multipolar, resistem a esse esforço. A Rússia apoia o regime de Maduro com conselheiros militares, equipamentos técnicos e até grupos mercenários, reforçando seu aparato de segurança vital. A China permanece o sustento da economia venezuelana por meio de bilhões de dólares em empréstimos concedidos para a compra de petróleo. A mensagem deles é clara. O quintal da América não é mais seu domínio exclusivo. Também temos voz aqui e apoiamos um governo legítimo de acordo com o direito internacional. Justamente quando essa tensão se intensifica, surge um movimento inesperado de um canto do tabuleiro no litoral do Adriático, a Albânia. A Albânia, membro da OTAN e país candidato à UE, anuncia oficialmente seu reconhecimento ao governo interino de Juan Guaidó e declara apoio às forças democráticas na Venezuela. Embora esse movimento diplomático pareça simbólico, ele cria um impacto significativo ao tocar a teia das tensões doutrinárias globais. Para os UE, essa ação é calorosamente recebida e afirma a transformação da doutrina Monroe. Para Washington, que busca ampliar a coalizão internacional sobre a Venezuela, até o apoio ativo de um pequeno aliado europeu é uma importante ferramenta de legitimidade. Contudo, aqui emerge um paradoxo histórico. A doutrina Monroe foi originalmente fundada na não interferência da Europa nos assuntos dos continentes americanos. Agora, os EUA envolvem um aliado europeu justamente nesses assuntos. Isso é uma clara indicação da transformação da doutrina. Ela não é mais meramente uma doutrina de exclusão, mas também uma ferramenta para a inclusão e construção de coalizões sob a liderança dos EUA. O movimento da Albânia fortalece essa nova compreensão mais flexível da Monroe. Por outro lado, envia a mensagem para a Rússia e China de que a causa dos EUA não está sozinha, enfraquecendo seu argumento de que a América age unilateralmente. Para a Rússia e China, a decisão da Albânia cria um dilema sutil para a doutrina do mundo multipolar que eles defendem. Essa doutrina dá grande ênfase ao respeito à soberania das nações e à não interferência nos assuntos internos. Então, o reconhecimento por parte do Estado soberano Albânia, de um lado, constitui interferência nos assuntos internos da Venezuela? Se a Rússia e a China denunciarem severamente essa decisão como marionetismo dos EUA, elas contradizem os princípios de multipolaridade e direito de cada Estado à tomada de decisão independente que defendem. A multipolaridade também deve abranger a existência de pequenos Estados fazendo escolhas diferentes. Esta situação apresenta um dos maiores testes práticos da doutrina do mundo multipolar. Ela funciona somente como uma ferramenta anti-EUA para preservar suas próprias esferas de influência, ou realmente promete pluralismo consistente e universal. O movimento da Albânia levanta essa questão, desafiando a coerência da doutrina. Talvez o efeito mais complexo seja observado na União Europeia e sua doutrina da autonomia estratégica. A Albânia é um país candidato à UE e aspira a fazer parte da União a longo prazo. No entanto, esse movimento expõe tendências de política externa divergentes dentro da UE e os desafios de alcançar a autonomia estratégica. A política da UE para a Venezuela tem sido geralmente formar um grupo internacional de contato, convocando as partes ao diálogo e buscando uma solução diplomática específica da UE. A Albânia, no entanto, contornou essa diplomacia mais complexa e autônoma da UE ao alinhar-se diretamente com os EUA, com os quais tem fortes laços históricos. Isso expõe o ponto mais sensível da autonomia estratégica. Até que ponto a UE pode coordenar ou orientar as políticas externas dos países membros e candidatos? Um país candidato agindo em harmonia com os EUA, sem esperar o esforço coletivo da UE, mina a reivindicação da UE de ser uma única voz e um ator global independente. Esta é uma realidade dolorosa na implementação da doutrina. Relações bilaterais neste caso, Albânia e a UE podem às vezes superar os objetivos de autonomia coletiva da UE. Como a UE operará um mecanismo de coordenação em tais situações será decisivo para o futuro da autonomia estratégica. O movimento da Albânia em relação à Venezuela serve como um microcosmo marcante, que mostra como as doutrinas abstratas das grandes potências são testadas, esticadas e às vezes forçadas a se transformar diante de escolhas concretas de pequenos estados.
Este evento nos lembra que a doutrina Monroe não está morta, mas mudou de forma, evolui para uma ferramenta hegemônica mais inclusiva que envolve aliados em coalizões. A doutrina do mundo multipolar, apesar de oferecer uma retórica poderosa, enfrenta testes para agir de forma consistente com seus princípios e abraçar o pluralismo genuíno. A doutrina da autonomia estratégica embarcou em sua jornada mais difícil até agora, lutando contra rivais externos, bem como interesses e lealdades divergentes dentro da União para construir uma vontade europeia. Enquanto a crise na Venezuela continua, cada uma dessas doutrinas será testada lá mais uma vez. Cada nova sanção, cada nova iniciativa diplomática, cada novo apoio militar ou econômico redefinirá essa teia de regras invisíveis. Estados pequenos e médios, como a Albânia, podem demonstrar que, sob a sombra dessas doutrinas, não são peões passivos. Com suas manobras estratégicas, eles não apenas movem as peças no jogo das grandes potências, mas também criam impactos sutis, porém tangíveis nas próprias regras do jogo. Assim, o que acontece na Venezuela não é apenas uma luta interna de um país, é uma encruzilhada onde diferentes visões da futura ordem mundial, esferas históricas de influência e novas buscas por autonomia se cruzam. Então, para onde o caminho que emerge dessa encruzilhada nos levará? Sob o nome de multipolaridade, estão realmente surgindo formações de blocos mais rígidas e competitivas? A autonomia estratégica pode realmente tornar a Europa um polo independente, ou os laços tradicionais através do Atlântico sempre permanecerão mais fortes? E como um princípio enraizado profundamente na história como a doutrina Monroe pode manter sua legitimidade neste novo século, onde globalização, interconexão e registro digital de cada momento prevalecem? Talvez o mais importante, onde estão as dores e demandas do povo venezuelano neste jogo de alto risco da política de poder? Neste tabuleiro de xadrez, quão grande é o abismo entre as realidades humanitárias e as doutrinas geopolíticas? Um movimento inesperado de um Estado pode abalar as regras, mas a verdadeira questão é, para benefício de quem, por quais valores e por qual visão de futuro essas regras serão finalmente reescritas? Obrigado por essa análise profunda. Os equilíbrios complexos da política internacional e a influência dos pequenos estados em grandes jogos são realmente instigantes. Ver como a decisão da Albânia sobre a crise da Venezuela afeta os equilíbrios de poder globais e como as doutrinas evoluem é muito importante. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. O que você acha sobre esse tema? Aguardamos seus comentários.